Aperfeiçoando, eis a mensagem da palavra de Deus toda e particularmente da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta que fala a você, discípulo de Jesus Cristo, que habitando na segurança da graça, ser de Deus para sempre, implica em você estar sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Você está sendo? Será que a nossa igreja é uma igreja em processo de aperfeiçoamento? Vamos, nesta noite, sermos mais trabalhados pelo Senhor, continuando o nosso caminhar através desta carta, hoje focando no capítulo 4, verso 20. Filipenses 4, 20. Tome a palavra de Deus em suas mãos, leia a palavra do Senhor, fixe nela, acompanhe a palavra, deixe que a palavra fale ao seu coração. Filipenses 4, 20. Mas há um verso que já é conhecido da maior parte de nós nesta carta, que resume este tema sempre aperfeiçoando. No capítulo 3, o verso 12. Vamos dizê-lo juntos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está a dinâmica da vida cristã, na base, na certeza de ter sido alcançado por Cristo Jesus. Agora, sou trabalhado por Deus nessa graça para me conformar mais à boa e perfeita vontade dEle. E nós vamos então focar agora no capítulo 4, verso 20, nosso texto para esta noite. Capítulo 4, verso 20. Mas para apreendermos melhor a mensagem deste verso, vamos ver o verso anterior também, o verso 19. O verso 19, então, é a conclusão das expressões, considerações do apóstolo Paulo, diante da oferta que ele recebeu da igreja de Filipos, dos filipenses. Ele recebeu esta oferta através do mensageiro Epafrodito, ele fez uma série de considerações, e nós já vimos, já refletimos sobre as considerações anteriores, e aí ele conclui as considerações com este verso então: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí então surge o verso 20 a seguir. Verso 20 para o seu coração, para a sua vida nesta noite. Ouça a palavra de Deus, que ela o edifique e faça aquilo que Deus quer realizar no seu coração. Ouça a palavra. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. David Foster Wallace faleceu em setembro de 2008. É considerado um dos escritores norte-americanos mais habilitados, capacitados. Ele não foi um cristão, não podemos dizer isso. Aliás, os críticos, aqueles que analisam os escritos dele, que são diversos, e as entrevistas, chegam a conclusões diferentes, distintas. Uns dizem que ele deve ter sido um budista, outros dizem não, ele era um ateu pleno, e outros dizem que ele era um tipo de cristão existencialista. A verdade é que o Sr. Wallace tinha um relacionamento complicado com a questão espiritual e da religião. Aparentemente tudo revela que ele sofreu muito olhando isso, olhando profundamente, mas nunca encontrando a paz. Ele terminou a sua vida muito deprimido, um longo processo de depressão. Quando ele morre em setembro de 2008, ele está com 46 anos e ele se suicidou. Um homem de sucesso no seu campo e aos 46 anos tira a sua vida. Mas é justamente esta pessoa
que pode nesta noite ajudar o seu coração a ser abençoado pela palavra de Deus nesta noite. Ouça algo que ele escreveu. Preste atenção. Nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido da vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que adorar seu próprio corpo e beleza e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. Ao adorar o poder, você se sentirá fraco e amedrontado e precisará de ainda mais poder sobre os outros para afastar o próprio medo. Adorando o intelecto, sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante na iminência de ser desmascarado. E assim por diante. Mas a parte traiçoeira destas formas de adoração não é que elas sejam ruins ou pecaminosas, é que elas são inconscientes. Elas são configurações padrão, são o tipo de adoração em direção à qual você vai gradualmente se acomodando dia após dia. Você se torna mais seletivo em relação ao que quer ver, ao que quer valorizar, sem nem mesmo se dar conta de que está fazendo escolhas. Aí está o Sr. Wallace colocando o dedo, acertando em grande medida, se não totalmente, num problema central da vida humana, um problema central na sua vida. E diante dessas colocações, lembremos mais uma vez o texto da palavra de Deus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Eis a questão. O que é que você glorifica? Ninguém vai ficar sem glorificar. A questão é o que é que você glorifica. E aqui vem a palavra de Deus deste verso nesta noite dizer ao seu coração o que? Vem dizer a você, vem despertá-lo para a verdade. Glorifique devidamente. Glorifique devidamente. Glorifique corretamente. Cuidado para você não caminhar na direção errada, porque grande será o desastre da sua vida, grande é a consequência. Glorifique devidamente. Estou falando nesta noite a corações que glorificam devidamente. Você diria, sim, eu glorifico devidamente. Glorifique devidamente. Então precisa você ver com muita clareza o que é que você glorifica. O que é que você glorifica? Você pode glorificar algo, uma coisa, aquilo que não tem personalidade. E há pessoas que fazem isso. Aliás, é dito que nos nossos dias cresce uma religião mundial que tem como foco glorificar, adorar, cultuar o planeta Terra. Nós, como cristãos iluminados pela palavra de Deus, temos total consciência de que nós habitamos numa criação que não é nossa, é de Deus. E nós fomos criados por Deus e criados de uma forma diferente de todo o resto da criação neste mundo, que é criado então, somos criados à imagem e semelhança de Deus, refletimos a presença de Deus neste mundo. E Deus nos coloca então sobre este planeta, esta criação, e nos dá então todo o direito de usufruir disto, de viver disto.
Ao mesmo tempo, a consciência que este mundo não é nosso, não é nossa criação, por isso temos o dever também de administrar e cuidar. Nós então sabemos como viver nesse planeta se somos cristãos. Porém, existe aí todo o movimento do verde, da ecologia, muito relacionado a tal do aquecimento, o debate do aquecimento global, que tem como embasamento algo bem diferente. Ainda que possamos em alguns pontos nos encontrar, o embasamento é diferente, é uma visão que cresce de uma adoração, de uma religião em relação à terra. Essa é uma possibilidade de adoração. E aqui o Sr. Wallace, que eu citei, por exemplo, ele coloca outras coisas, por exemplo, o dinheiro, e às vezes inclusive coisas abstratas, o poder, mas nada disto tem uma personalidade, não irá corresponder a você, criado à imagem e semelhança de Deus, portanto um ser espiritual, que tem então certas necessidades e capacidades que exige uma correspondência, ou então o seu espírito ficará sempre aquém naquilo que ele busca, uma coisa concreta, uma coisa abstrata, sem personalidade, jamais irá interagir e responder ao seu espírito. Mas alguns cultuam pessoas, sim, seres com personalidade, cultuam outro ser humano. Mas quem é um outro ser humano, senão alguém igual a você, finito? Como pode você glorificar alguém que pertence à mesma limitação e finitude? Jamais vai responder aos anseios transcendentes do seu espírito. O mundo cultua pessoas. Vivemos numa era de muitos ídolos, ícones, estrelas. A era da mídia avolumou isso. Onde é que estão os holofotes? Para onde estão apontadas as câmeras? E, inclusive, agora com o advento da facilidade das redes sociais, todo mundo quer achar um espaçozinho e jogar o holofote e a câmera sobre si mesmo. Enfim, um mundo que vive atrás de ídolos esportivos, artísticos, políticos, personalidades de sucesso, etc. Pode alguns desses merecer realmente a nossa glória, a nossa adoração, sendo eles, não importa quanto holofote, quanto brilho colocam sobre eles, sendo eles miseráveis pecadores, fracassados como eu e você, finitos, muito finitos como eu e você. Que erro essa glorificação. Glorificar devidamente, corretamente, exige você distinguir a pessoa transcendente. Distinga a pessoa transcendente. Aqui o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, diz o quê? Nosso Deus seja glória. Esta pessoa, o nosso Deus, não é uma coisa. Se nós temos a personalidade, se nós temos a dimensão espiritual, é porque Ele nos deu a sua imagem e semelhança. Não somos iguais a Deus, somos semelhantes. Em alguma forma, numa dimensão reduzida, Ele nos deu esta capacidade. Aliás, na história da humanidade, há dois momentos, dois abismos intransponíveis, e até hoje não se tem uma explicação. O primeiro é com relação à própria formação da vida. Como começou a vida? Ninguém sabe ainda até hoje. Teorias existem, mas não há nada que demonstre isto ou possa provar. Mesmo porque é algo muito complicado. Foi um ato de uma vez, aconteceu no momento que ninguém presenciou. Debate aberto. E o segundo obstáculo é como explicar o lado espiritual do ser humano, que o coloca num abismo intransponível em relação ao resto da criação que conhecemos. Mas aí está a imagem e semelhança de Deus. E aí então, somente com Deus, se é Ele então uma pessoa, Ele é o Criador, é uma personalidade, isto Ele intencionou criar a criação, Ele intencionou criar o ser humano, você.
É um Deus, então, com esta personalidade, é uma pessoa. Alguém com quem eu posso me interagir e o meu espírito encontrar a ressonância que ele busca. Mas não é uma pessoa como eu e você, ele é transcendente. É o Deus Criador. E você, para ter uma ideia pequena, ainda muito simples, de transcendência, algo que talvez nunca conseguiremos entender perfeitamente e explicar, mas para ter uma pequena noção, basta você numa noite estrelada olhar para cima e imaginar Deus, ainda além de tudo isso. Não acima, mas além. Isso tudo veio a existir um dia porque Ele criou. E sem Ele nada disso existiria. E mesmo que nada disso existisse, Deus ainda existiria. Transcendência. Ele não pertence à finitude do universo, da criação, à finitude humana. Ele é porque Ele sempre foi e sempre será. É a existência em si mesmo absoluta. Então aí está a quem nós devemos glorificar. O nosso espírito busca aquilo que transcende. E o equívoco é muitas vezes olhar para algo, e porque aquele algo ou alguém tem um certo alcance, parece ter uma dimensão maior, nós queremos jogar em cima deste algo ou de alguém a nossa glorificação, porque nós ansiamos por isto. Mas tudo isso ainda é pequeno, é limitado, é finito. Somente em Deus eu encontro aquele com quem eu posso me relacionar. Ele recebe a minha glorificação. Ele ouve a minha glorificação. E a glória a Ele é a glória adequada, porque a Ele cabe a glória, porque Ele é sim transcendente. Ele é sim glorioso, infinito, poderoso sobre todas as coisas, perfeito em todos os aspectos. Glória a Deus, então diz aqui o verso, a Deus seja a glória. Veja que aqui ele diz, a nosso Deus. E em português não fica muito claro, mas está implícito o fato de que ele é único. No original há um artigo definido. E se fôssemos fazer uma tradução mais literal, seria ao nosso o Deus. Mas em nosso está implícito, não prestamos atenção nisto, este artigo definido. Isto é, o Deus, o único Deus, não há outro. Somente Ele é Deus. Então, glorifique devidamente, distinga a pessoa transcendente, ou você vai dirigir a seu glorificar para algo ou alguém que é indevido, e isso lhe trará consequências na forma de você ver a sua vida, de você ver o valor da sua vida, de você organizar a sua vida, de você avaliar a sua existência, de você encontrar esperança, motivação para a sua existência, para você encontrar paz para o seu coração. Você não vai encontrar. Você anseia por algo muito maior que corresponda àquilo que você é, porque você assim foi criado. Então distinga a pessoa transcendente. A nosso Deus pertence a glória. Então a glória a Deus por ser quem Ele é uma glória prioritária. E é uma glória exclusiva, porque Deus é prioritário, sendo quem Ele é, e Deus é exclusivo. Ninguém é igual a Ele. Ninguém é igual. E não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Oh Deus, então prioritário em nossas vidas, na nossa adoração e exclusivo. Glorifique devidamente. Estou falando a um coração que glorifica devidamente aqui nesta noite. Então é preciso reconhecer essa glória única. Se você distinguir a pessoa transcendente, a único, prioritário da sua vida, exclusivo, não há outro igual, então você precisa reconhecer essa glória única que é só de Deus. A nosso Deus e Pai seja a glória. Novamente, preste atenção nesse artigo, uma letra apenas, a glória. E nós lemos
e pensamos que é apenas uma harmonia de construção de palavras e não prestamos atenção no peso dela porque é apenas uma letra. Mas essa letra muda tudo. A glória. E quando olhamos o original ainda fica mais claro. Isto é uma única glória. Uma glória que não tem concorrência. É a glória. É aquela glória. É aquela exaltação. Quem é glorioso como Deus? Quem tem a glória que Deus tem? Quem poderá ter um dia a glória que Deus tem? Só Ele tem a glória. A glória que é incomparável. Incomparável. Era incomparável há 1 milhão de anos atrás. E será incomparável daqui a 1 milhão de anos. Não importa quanto tempo, por toda a eternidade. E por isso é uma glória única. Não uma glória única. Então, glorifique devidamente, distinguindo a pessoa transcendente. Reconheça a glória. A Deus seja a glória. Que somente Ele receba a sua glorificação. E glorificar a Deus, e somente a Ele dar glória, é glorificar devidamente. Glorifique devidamente. Então, se tudo isto é verdade, glorificar devidamente exige que você alinhe o seu coração, alinhe sua adoração, alinhe sua devoção primeira com esse Deus transcendente e que tem essa glória única. Como é que o pedreiro trabalha? Bem, uma das coisas básicas para um pedreiro, ao edificar uma parede, é um instrumento antigo, mas que continua em uso, a linha-plumo. A linha de plumo, com um peso na ponta da linha. O pedreiro conhece o quê? A direção vertical perfeita, devido à lei da gravidade. Ele ergue a parede orientado por esta linha. E orientado por esta linha, ele edifica uma parede que é sólida, é segura, não irá cair ou trincar. É preciso que você também aprume-se com o fato. Você precisa se aprumar o seu coração, a sua glorificação, então, o seu gloriar, também com aquilo que é fato, factual. Aqui diz o apóstolo Paulo, a nosso Deus e Pai, seja a glória. E olha o verbo, seja. Este verbo é categorizado nesta força como optativo. Dizem que no português corresponde a algumas formas do subjuntivo. É optativo, isto é, o que ele está colocando aqui é o desejo, a aspiração, o empenho do coração dele e do povo de Deus. Nós queremos que a glória seja de Deus. Nós queremos que a glória seja de Deus. Esse é o nosso desejo, esta é a intenção do nosso coração, esta é a aspiração maior do nosso coração. Note bem, nós não somos chamados para glorificar a Deus, nós não precisamos glorificar a Deus, porque nós precisamos adicionar glória a Deus. Deus não precisa da minha ou do meu glorificar, nem do seu. Muito antes de eu ser qualquer ideia até abstrata, Deus já tinha sua glória, como ela é hoje, grandiosa, incomparável, insuperável. E mesmo que não existisse, Ele continuaria tendo essa glória. E daqui, seja lá que tempo for, Ele continuará, Ele é glorioso em si mesmo. Nós não gloriamos ou glorificamos a Deus porque vamos então acrescentar. Não. Nós glorificamos a Deus seja a glória, porque nós precisamos
afirmar em nosso coração a glória que Deus já tem. É eu aprumar o meu coração com aquilo que é factual. É meu coração se alinhar com a verdade. Porque quando eu não fizer isto, eu vou estar me alinhando com aquilo que não é glorioso como Deus. Aquilo que não é então verdadeiro quanto a glória que meu coração quer. Já ouvi crítica de ateus em relação a Deus revelado, porque esse Deus é egocêntrico, ele quer glória para ele. É um Deus carente que precisa que nós fiquemos glorificando a ele. É perigoso quando se tem um conhecimento de Deus raso, quando não se estuda a palavra. Por que que Deus nos chama para glorificá-lo? Porque quando assim fizermos, nós estaremos aprumados com a verdade. E só há construção, edificação em cima da verdade. E Deus sabe que nós somos criados à imagem e semelhança dele, para que pudéssemos interagir com ele. Então, quando Deus nos criou com essa necessidade. E enquanto nós não encontrarmos a resposta a essa necessidade que encontramos nele, na sua glória, nós é que seremos carentes e problemáticos. Quando Deus, então, a palavra de Deus nos ensina a glorificá-lo, a palavra de Deus, e Deus está querendo apenas que o meu coração e o seu viva com a verdade e na verdade, porque não glorificar a Deus, negar a glória de Deus, não conhecer ou glorificar a Deus, é estar alinhado com aquilo que é falso. Estou negando a glória daquele que é glorioso eternamente. E então, reconhecendo a sua glória, nela eu alcanço a direção para a minha vida, o meu coração, para os meus anseios, para tudo que eu sou e a minha existência, porque Ele é, e Ele é eternamente. Então, glorifique devidamente, aprume-se com o fato, com aquilo que é factual. Você está glorificando devidamente? Glorifique devidamente. Mas como? Como posso eu, uma criatura finita, glorificar a esta pessoa transcendente, além deste universo, da realidade que eu conheço? Como posso eu, um ser que tem consciência por ser espiritual, da dimensão dos valores morais, e eu sei que eu sei das minhas falhas e meus erros, como posso eu glorificar aquele que tem a glória da justiça, da santidade perfeita, como Ele é glorioso, como posso eu? Nós temos esse Deus que vem ao encontro do ser humano. Ele conhece o drama no qual o ser humano se enfiou depois que rompeu com Ele, desde o início da criação. E Deus age na história, então, vindo ao encontro do ser humano. Nós não podemos chegar a Ele mesmo, como finitos, imanentes, jamais poderíamos ascender à presença da transcendência, Deus que é eternamente. Mas Ele entrou na história, Ele tem falado e falou, levou essa história dele dentro da nossa história ao cume, Jesus Cristo. No tempo certo, vem Jesus Cristo. Como posso eu glorificar a Deus? Baseie-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E baseie-se somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A grande verdade é que Jesus Cristo é Deus conosco. Ele chegou perto, muito perto, e chegou para que eu e você pudéssemos glorificá-lo. Jesus Cristo é a grande ponte entre eu na minha finitude e imanência e a glória transcendente de Deus. Jesus Cristo é a ponte.
entre eu, um pecador e devedor diante da justiça perfeita de Deus. Essa ponte entre eu nessa condição e esse Deus glorioso em santidade e perfeição e justiça. Jesus Cristo. Quando nós lemos o verso 20, vamos lembrar da linha anterior, quando o apóstolo Paulo pensa nos irmãos da igreja de Filipos. E ele então agradece, mas aí ele diz: o meu Deus irá prover a vocês o que vocês precisam, prover para as suas necessidades, a partir de onde? Das gloriosas riquezas em Cristo, no verso 19. Gloriosas riquezas em Cristo. Ele está focando ali mais na faceta das necessidades materiais, sim, mas aí ele extrapola, quando ele diz as gloriosas riquezas em Cristo, sobre tudo aquilo que é nosso diante de Deus a partir de Jesus Cristo. Aquilo que é o acesso nosso e aquilo que é provisão de Deus a partir de Jesus Cristo. Gloriosas riquezas. Lembre-se que o caminho é Jesus Cristo. Isto é assim na palavra de Deus, é assim nesta carta. Quando o apóstolo Paulo diz: a Deus, ou ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre, ele reage, isso é uma reação às gloriosas riquezas em Cristo, no verso 19. A mediação é Jesus Cristo, a possibilitação do meu glorificar, devidamente glorificar a Deus, é a partir de Jesus Cristo e somente de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a acessibilidade à glória de Deus, somente através dele, e temos então também a proximidade. Como posso eu então glorificar a Deus? Deus mesmo proveu a forma e a possibilidade em Cristo. A cruz particularmente. Ali, na cruz, a justiça gloriosa de Deus, perfeita, e a santidade perfeita de Deus, gloriosa, ali foram satisfeitas no sacrifício de Cristo. Toda a minha culpa, tudo aquilo que me tornava recusável, inaceitável, diante da glória santa e justa de Deus, isto caiu sobre Cristo. Toda a pena, toda a culpa no seu sacrifício. Mas também, na cruz, Deus que é amor, perfeito em amor, glorioso em amor, também se manifesta, se move na cruz de Jesus Cristo, porque no sacrifício dele vem o perdão para mim. É por isso que, se voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver no capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte e na ressurreição. No verso 20 ele diz, no capítulo 3 ainda: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E se voltarmos um pouco mais no capítulo 2, quando ele fala sobre este mistério, essa obra espetacular da encarnação, Deus vir em Cristo, ele fala sobre Cristo e Cristo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí nós temos então Deus em Cristo, e esta obra na mistério da Trindade, do Pai e do Filho, operando em nosso favor. E aqui nós temos a glória de Deus e a de Cristo se confundindo, inclusive, porque temos a manifestação da divindade na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus o Filho Jesus Cristo. Mas aí está então como tudo passa por Jesus Cristo.
Glorificar devidamente precisa se basear na pessoa e obra de Cristo. O ser humano, por ser espiritual, ele tateia em busca de Deus. Mas o que você tem aí na conversa das pessoas é um Deus genérico. É um Deus que passa muito pela formulação própria de um ser humano caído e afetado. É preciso conhecer a revelação do Deus verdadeiro e o Deus revelado em Jesus Cristo. Nós glorificamos Deus devidamente, somente através de Jesus Cristo. Que você, discípulo de Cristo, não esteja aí também glorificando um Deus genérico, mas o Deus que se manifesta, que se torna acessível, que é viável para o pecador em Cristo. Em Cristo, sempre em Cristo. Glorifique devidamente, baseie-se na pessoa e obra de Cristo. E aí então, qual é a grande maravilha? A grande maravilha é que glorificar devidamente é desfrutar da afeição paternal. Oh, nós glorificamos a Deus, pessoa transcendente, que extrapola a mais fértil das nossas imaginações. O que é esse Deus? Mas a maravilha do Evangelho, a maravilha do Deus glorificado em Cristo Jesus, diz aqui o apóstolo Paulo, o quê? Quem? A nosso Deus e Pai. Pai. O conceito familiar, o relacionamento familiar, o relacionamento que reflete amor, que reflete cuidado, a interação maravilhosa. Não é que Deus é igual ao seu Pai, na verdade, Deus é Pai para que o seu Pai aprenda a ser Pai, espelhando a paternidade de Deus. Não há outra igual a dele. Ele é a paternidade arquétipa para quem todo pai deve olhar e aprender a ser pai. Nós não glorificamos apenas um ser tremendo, mas precisa ser aplacado, distante, grande demais, que olha com desprezo para nós e nós temos que ficar sacrificando isto ou aquilo. Não. Nós glorificamos um Deus glorioso, muito glorioso, mas que é Pai. No Evangelho de João, na Palavra de Deus, no primeiro capítulo, o evangelista João fala da vinda de Cristo, e ele descreve a pessoa de Jesus Cristo e a obra dele como introdução do seu Evangelho. E no capítulo 1, então, no verso 12, ele diz o quê? Falando de Jesus Cristo. Aos que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há um uso aí também genérico de filhos de Deus que se usa aí fora para toda a humanidade. Bem, nessa aplicação talvez podemos até aceitar, mas nessa definição lá, mais estritamente, dentro da revelação de Deus cristã, não é verdade que toda a humanidade é filha de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus, criatura especial, toda ela criada à imagem e semelhança de Deus, portanto, toda ela com um valor inerente. Todo ser humano, não importa o status social, não importa a raça, nação, país, todos têm um valor inerente. Por isso, nenhum ser humano deve ser abusado pelo outro e deve haver a justiça entre os seres humanos. Sim, sim. Mas ser filho de Deus, não somente criatura, mas filho de Deus, somente através do encontro com Deus, na sua glória, na sua justiça, santidade e amor, em Jesus Cristo, através da cruz. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, o Deus glorioso, transcendente, que vem a nós em Jesus Cristo, não é um tirano, não é um que vem mostrar que ele é poderoso e tentar, quem sabe, nos manipular, usar e oprimir. Não, esse Deus glorioso, ele se move em Cristo como o resgatador. Ele nos tira do erro, do engano. Correndo lá está o nosso coração, atrás das glórias humanas do coração humano tolo, insatisfeito sempre, perturbado. E nos traz em Cristo, através do perdão gracioso da cruz, para a verdade dele e nele. Nos resgata e aí nos coloca na sua família, nos chama para um relacionamento familiar, para uma intimidade de amor, um relacionamento precioso. Glorifique devidamente, desfrutando da afeição paternal. Você tem esse relacionamento com Deus, você o glorifica como seu pai. Você desfruta disso, você tem alegria nisto. Onde mais você vai encontrar alguém que você pode chamar de pai, que mereça a glória, porque tem a glória maior? E aí o seu espírito fica carente, a sua pessoa fica carente, desacertada. Você precisa glorificar, porque nenhum ser humano fica sem glorificar, mas tem que glorificar devidamente esta pessoa transcendente, desta glória única, este fato com o qual você precisa se aprumar, dessa glória dessa pessoa, através da obra da pessoa de Jesus Cristo, desfrutando então, no ato de glorificar, desfrutando de uma afeição paternal, meu Pai, meu Pai. E aí então, o que é que Deus fez conosco quando Ele nos torna seus filhos? Ele nos coloca numa família, a família de Deus. Glorifique devidamente então, junte-se ao culto corporativo. Isto, o povo de Deus, a família de Deus. Como existe em nossos dias um desvio grande de algo basilar quanto à fé cristã. Nós vivemos dias do individualismo. Fala-se até hoje em dia, filosoficamente, se fala o quê? Na minha verdade, cada um tem a sua verdade. Chegamos às raias do individualismo absurdo. Até a verdade ficou sujeita ao individualismo. E aí cria-se esse absurdo sobre a verdade. O individualismo exacerbado. E o mercado procura tratar com esse individualismo, agradar a cada um. E isto tem sido transferido para a fé cristã, para a vida cristã. Mas nada poderia estar mais longe da palavra de Deus. Aliás, igrejas se tornaram como lojas no shopping, por exemplo. Eu entro nessa loja porque eu gostei da vitrine, eu entro na outra loja porque eu gostei do preço, eu entro naquela loja que é a minha marca, eu fico escolhendo loja. E aí também, igreja virou lojas de espiritualidade, eu gosto daquela igreja porque lá, porque aquilo me agrada. Então, pensamos que igreja e Deus existe aí para agradar nossos caprichos. Cultos que devem ser de uma forma que agrada, não são voltados para a glória de Deus. Eu estou lá porque eu estou para glorificar a Deus e não para ser glorificado na minha individualidade. Não ser paparicado na minha individualidade. Eu estou lá porque então glorifico a Deus baseado em Jesus Cristo, que me tornou filho de Deus, Ele é meu Pai. E eu me ajunto com a família dele, com os meus irmãos, os outros filhos de Deus. Note aqui que o apóstolo Paulo, no verso 19, quando ele fala de que Deus irá suprir as necessidades deles com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ele diz o meu Deus. Por quê? Porque ele foi o beneficiário da oferta. E agora a oração dele é que Deus cuide dos irmãos na igreja de Filipos. Mas quando ele vai à doxologia, ao louvor, ao culto, ele diz no verso 20 o quê? O meu Deus não, ele diz que o nosso Deus e Pai, o nosso,
Meu irmão, nós devemos de primeiramente cultuar a Deus na nossa individualidade, sim. O nosso encontro com Deus é primeiramente individual, sim. Eu não posso ter um encontro com Deus por você. Você precisa ir à cruz. Você precisa ter um encontro com Deus em Cristo crucificado. Mas, uma vez tendo esse encontro, se tornando filho de Deus, além do meu culto na minha individualidade, eu serei naturalmente atraído. Eu vou naturalmente precisar e carecer de estar com a família de Deus em culto. Glorifique devidamente, ajunte-se ao culto corporativo. Jesus Cristo falou sobre a minha igreja, disse ele, a minha igreja. A igreja de Cristo. O que é a igreja se não esta corporação, esta comunidade? Temos a igreja de Cristo na face do mundo todo. A igreja verdadeiramente católica, isto é, universal. E nós temos a igreja que inclusive extrapola a nossa era, através dos séculos, todos os irmãos que já se foram. Mas como é que eu experimento esta grandiosidade, a igreja toda de Jesus Cristo? Como é que eu experimento a família de Deus? Como é que eu exerço a irmandade com a família enorme de Deus? No meu compromisso com a manifestação dela num lugar organizado segundo a palavra. É aí que eu concretamente experimento o glorificar devidamente, ajuntando-me ao culto corporativo, a nosso Deus. Se esse Deus glorioso e Pai não transformar eu e você em filhos e então irmãos, há um fracasso aí, há um fracasso. Nós aspiramos a estar juntos para glorificar. E aí ele termina essa doxologia, esse verso, dizendo o quê? Amém, amém. Grande palavra. E temos a nossa língua, está em tantas línguas, e vem do grego, e do grego vem primeiramente do hebraico no Velho Testamento. É basicamente o mesmo som, e temos o som em português, uma transliteração parecido com aquele que é no hebraico, no grego, e que você vai encontrar em inglês, por exemplo. Amém, amém. Quer dizer o quê? É a concordância, é a afirmação pública, é eu dizer sim, é verdade, junto com os outros. E nós encontramos na Bíblia, amém, através da Bíblia toda, o livro de Deuteronômio, por exemplo, livro dos dias de Moisés, e aí estamos falando, que fala dos dias de Moisés, estamos falando de 14 séculos antes de Cristo. Lá nós encontramos muitos améns. Quando nós chegamos por volta do 10º século antes de Cristo, com o rei Davi, o povo já então na terra prometida, sob a liderança do grande rei Davi, há um momento quando a arca da aliança finalmente é trazida para Jerusalém, onde ficava o rei. E o rei Davi compõe um belo e longo salmo que nós encontramos não no livro de Salmos, mas no livro de 1 Crônicas, o livro de história do povo de Israel, no capítulo 16. E vamos encontrar muitos trechos compondo o Salmo 96 no livro dos Salmos. Mas depois daquele longo salmo, há uma conclusão com a simples palavra amém. Amém, sobre tudo que Davi cantou sobre a pessoa de Deus naquele salmo. Passam-se mais séculos, e nós temos no século VI a grande tragédia do povo de Israel ter se desviado tanto de Deus que vem aquela correção terrível, o império da Babilônia invade Israel, arrasa Jerusalém, mas Deus diz que a misericórdia deles se manifestaria, eles voltariam à terra e eles voltam, e quando chega no 5º século, entre as etapas desta volta, nós temos no 5º século Neemias, que trabalhava junto ao rei da Babilônia, que era judeu, membro do povo de Deus, ouve falar sobre Jerusalém, seu coração fica pesado, e ele abraça a missão de reconstruir Jerusalém, particularmente as muralhas de Jerusalém, e ele vai a Jerusalém e reconstrói. E o desejo dele é reconstruir o quê? Uma mera urbanização? Não, ele quer participar da reconstrução do povo de Deus.
As muralhas, a urbanização é apenas uma parte. E aí no livro de Neemias, depois de reconstruir as muralhas, ele vai à reconstrução espiritual do povo. E ele chama o escriba, o entendido na palavra, Esdras. E o povo diz: traga o livro, traga o livro, traga o livro. E todo o povo se reúne. E Esdras diz lá, o texto sobe numa plataforma como esta, por exemplo, e ele explica a palavra a todo o povo, o dia todo o povo vindo a palavra de Deus. E diz lá no capítulo 8 de Neemias, Esdras louvou ao Senhor. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. E quando vamos ao livro do Apocalipse, o último livro, e que nos fala daquele momento na eternidade. E o Apocalipse, lá no capítulo 7, fala de uma grande multidão que não se podia contar, redimida pelo sangue do Cordeiro, pela obra e a pessoa de Jesus Cristo, o povo de Deus em Cristo. Diz lá que então há um cântico, um breve cântico, lá na eternidade: louvor e glória, honra e poder sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Junte-se ao culto cooperativo. Quem é você? Alguém que chega aqui para ser um espectador de auditório religioso. Vamos ver se o showzinho é bom nesta noite, esse showzinho sobre Deus, se vai agradar aqui a minha conveniência. O agito está bom, como é que é o negócio, foi engraçado? Ou você vem aqui para se juntar com o povo de Deus e você oferecer o seu amém? Glorifique devidamente, junte-se ao culto corporativo. Aliás, o amém é uma palavra bíblica e nós precisamos, inclusive, aprender mais a dizer amém. Na nossa igreja jamais vamos criar a regra do amém, mesmo porque não teria valor nenhum. Na nossa igreja não vamos manipular ninguém a dizer amém, porque também não teria valor nenhum. Mas talvez você precisa dizer um pouco mais: sim, eu concordo, afirmo, é verdade, para as coisas de Deus. Primeiramente no seu coração, porque senão não há valor nenhum. E depois expressar isso um pouco mais. Mesmo porque, quando você está nas rodas lá fora, e surge um assunto secular e corriqueiro, você se posiciona e você diz: eu concordo. Ou até se é o caso, eu não concordo. Porque com Deus você há de ser passivo e não ativo em adorar, glorificar junto com seus irmãos. Lá na eternidade, haveremos de cantar louvor e glória, honra e poder sejam ao nosso Deus para todos sempre, e diremos amém. E eu quero estar lá e dizer aquele amém também. Você consegue dizer amém? Diga amém. Doeu um pouquinho? Saiu meio arrastado? É difícil? Eu sou travado. Na hora de cultuar. Lá fora não. Lá fora eu pulo e danço. Mas quando eu cultuo, não sei, parece que eu venho meio arrastado para cá. Demora meio culto talvez para me aquecer. Eu venho tão longe de Deus, eu não me preparo, eu venho arrebentado, eu não zelo pela hora do culto, eu venho para oferecer o cansaço do dia. Não venho com expectativa nenhuma de estar com o povo de Deus. Meu irmão, que Deus possa trazê-lo sempre para cultuar e dizer amém com o povo de Deus. E sempre cultuar de verdade. Glorifique devidamente. Junte-se ao culto corporativo. A igreja é o corpo de Cristo, diz a palavra. É uma das metáforas. Uma família, mas o corpo também de Cristo, e Ele é o cabeça. E nós juntos glorificamos. Não posso ficar ausente do culto corporativo e ficar tranquilo.
Talvez eu estou ausente por desleixo, por falta de entendimento bíblico. Entendo que há um Jesus aí que pode deixar a igreja meio de lado, o culto de lado. E eu preciso, nessa condição, estar me sentindo mal e culpado na voz do Espírito Santo, se é que eu sou do Senhor. Ou talvez estou afastado do culto por um motivo de força maior, algo que realmente me impede, uma condição ou de saúde, seja lá qual for, de trabalho. Mas aí então eu devo estar em oração. Ó Deus, eu sinto falta do culto. Prepara a próxima oportunidade para eu estar ali junto, glorificando ao Senhor devidamente com o teu povo. Eu careço, ó Deus, da presença do teu povo que foi igualmente alcançado pela tua gloriosa justiça e amor em Cristo Jesus. Glorifique devidamente. E aí nós encontramos então a vida, o viver, que é aquele que o nosso espírito mais íntimo, na sua intimidade, anseia. É navegar na dimensão eterna. Glorifique devidamente, navegue na dimensão eterna. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. E será? A questão é se eu vou me ajuntar a essa verdade. E me ajuntando a essa verdade finalmente, nele, somente nele, o anseio da eternidade que está em nosso coração, encontrará a correspondência, encontrará a condição que buscamos. Deus que era e sempre será. E aqui nós temos para todo sempre, no original diz pelas eras, e ion e eons, como se fosse círculos sem fim. E aí traduz-se para todo sempre, isto é para um sempre sem fim, incalculável. Então, ao glorificar a Deus devidamente a partir de Jesus Cristo, me aprumando com esse fato da glória de Deus, eu nele encontro a dimensão eterna, porque eu glorifico hoje, principalmente na minha vida, em tudo que eu sou e faço, e também no culto corporativo, porque eu assim glorificarei amanhã, esteja eu aqui neste mundo ou não, e glorificarei a Deus ainda lá na eternidade, e para todos sempre. E o meu espírito diz amém e se alegra navegando na dimensão eterna que só existe em Deus. Glorificar devidamente é navegar nessa dimensão eterna, desfrutar da satisfação perene, aquela que não passa, é habitar na dimensão eterna agora e além, para todo sempre. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, o que? Quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, tudo façam para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim da minha vida em tudo que eu sou e faço, e do meu culto aqui com o povo de Deus. É navegar na dimensão eterna. Glorificar a Deus é minha vida navegar na dimensão eterna. E somente nele posso navegar nessa dimensão. Glorifique a Deus, porque glorificar a Deus é você glorificar devidamente. E se você não glorificar a Deus, você vai glorificar como o mundo faz, aquilo que não é Deus, aquele que não é Deus, e será o glorificar indevido, e o desastre na sua vida já aconteceu. Johann Sebastian Bach, compositor falecido em 1750, é considerado um dos maiores, alguns consideram como o maior dos compositores da história da música. Ele escrevia a música que falava de Deus. Foi diretor musical da igreja de São Tomé, em Leipzig, na Alemanha, igreja luterana, de confissão luterana. Escreveu uma das obras consideradas mais maravilhosas, o Oratório de Mateus.
ele disse o seguinte, Bach, há uma música dele que é muito popularizada, chama-se Jesus, a Alegria dos Homens. Mas ele disse o seguinte, o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Todo o objetivo da música deveria ser a glória de Deus e aí a renovação da alma. Toda música é música de verdade, procura um ápice, tanto em letra como em melodia. Na letra, em termos da harmonia, da poesia, como também do bem que busca expor. E a melodia, a harmonia, a forma de se organizar as notas, os sons. E toda música, então, na verdade, direto ou indiretamente busca a presença de Deus. E Bach tem razão. Toda música deveria glorificar a Deus, porque somente aí ela encontra aquilo que ela busca. Mas se é verdade isso na música, então é primeiramente verdade em nossas vidas. Como haveremos nós de transformarmos a nossa vida numa verdadeira canção se nossa vida não cantar sobre a glória de Deus? O que é que vai ser a inspiração da canção da nossa vida, se não for a glória de Deus? É interessante que Bach, nas suas páginas de música, partituras, ele começava sempre em cima, antes de colocar qualquer coisa de música, ele começava geralmente com duas letras, J.J. JJ. Às vezes, ele escrevia as palavras em latim que correspondiam a essas duas letras. Jesus, Juva. No latim seria Jesus, Juva. Que quer dizer, Jesus, ajuda-me. Jesus, ajuda-me. Toda a partitura dele começa com JJ. Jesus, ajuda-me. E depois de correr toda a partitura, terminada a obra, ele colocava 3 letras. S, D, G. Também representando palavras no latim, agora 3. Soli, Dei, glória. Somente a Deus, glória. E a sua vida, pela ajuda de Jesus Cristo, e na cruz se deu por você, você possa encontrar um viver para a glória de Deus, e embaixo da sua vida, sempre esteja no fundamento, somente a Deus, glória. E diria todo o povo de Deus, amém? Vamos orar.